Boa noite, senhores. Eu aqui com você mais uma vez, Silvano Silva, dia 18 de abril de 2019. Agora são 18 horas e 22 minutos e eu quero repercutir com vocês essa notícia que agora bomba em todo o Brasil, a carta enviada pelo narcoditador Nicolás Maduro, direcionada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu quero repercutir isso com você agora, porque há um objetivo do Maduro em enviar essa carta. E o objetivo não é apenas o Senado, não é apenas o Congresso, é todo o Brasil. E eu quero comentar isso com você agora. Fique comigo. Então, pessoal, durante todo esse período, essa situação da Venezuela que tem crescido, a situação tem aumentado, ficado cada vez mais difícil. Ok, pessoal, eu aqui de volta com vocês. A situação da Venezuela se agravou nos últimos meses e logo no início do governo do presidente capitão Jair Bolsonaro, o ditador Maduro mandou uma mensagem para Bolsonaro dizendo que queria um encontro entre os dois, felicitava Bolsonaro pelo seu governo, mas a partir do momento que Bolsonaro demonstrou que era totalmente contra a forma como Maduro estava guiando o povo da Venezuela e que não concordava com mais um mandato, que o Brasil reconhecia Juan Guaidó e pedia que Maduro abandonasse o cargo que estava usurpando, Maduro e o presidente capitão Jair Bolsonaro entraram em vários embates. Maduro chegou a chamar Bolsonaro de Hitler, de extremista e vários termos de ataque. Bolsonaro deixou bem patente que o objetivo é tirar Maduro do poder para que o povo da Venezuela viva em paz e que Maduro faz muito mal à Venezuela. Bolsonaro várias vezes subiu o tom e depois da última visita, na visita que esteve na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, demonstrou que estaria unido no propósito de tirar Maduro do poder, mesmo que fosse através das armas. Como há pouco tempo atrás o presidente Bolsonaro anunciou que sim, acontecendo uma intervenção na Venezuela, o Brasil participaria, mas isso seria uma decisão pessoal do presidente Bolsonaro. Então o que acontece? Maduro, quando viu isso, reagiu com muita dureza ao presidente. Logo após isso, o senador de Roraima, Telmário Mota, senador do PROS, esteve com Maduro na Venezuela, tipo como se estivesse representando o governo do Brasil, mas não estava nada representando o governo do Brasil, que o governo do Brasil apoia Juan Guaidó e tem Maduro como usurpador. Mas ele esteve lá fazendo acordos e uma série de coisas. E através desse encontro do Telmário Mota com Maduro, ele veio com uma carta endereçada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E essa carta veio à tona hoje, eu quero ler para vocês essa carta e fazer os meus devidos comentários aqui sobre essa carta. Mas quero deixar vocês bem cientes que o presidente capitão Jair Bolsonaro reconhece Juan Guaidó. Você percebe aqui na carta de Maduro, ele dando alguns ataques, algumas alfinetadas no presidente, quando ele comenta sobre poder executivo, ele está atacando o presidente. Vamos lá então. Nicolás Maduro, botaram aqui Moraes, Mouros. Nicolás Maduro Mouros, presidente da República Bolivariana da Venezuela. Não é um usurpador. Senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal da República Federativa do Brasil. Estimado presidente, desde o mais profundo do meu sentimento latino, americanista de boa vizinhança, quero enviar-lhe ao corpo legislativo do Senado e da República Federativa do Brasil uma afetuosa saudação de irmandade, respeito e solidariedade. Senhor presidente, cabe recordar que em janeiro de 2014, na cidade de Havana, Cuba, toda a América Latina e Caribenha, foi declarado por consenso como zona de paz no mercado da segunda cúpula da Comunidade de Estados da América Latina e Caribenha, o CELAC. Nossa América, por conseguinte, deve permanecer livre de pretensões de guerra e promover sua unidade, respeitando, claro, essa rica diversidade. Se o Maduro quer que a região do Caribe e da América do Sul fique livre de pretensões de guerra ou de intervenções militares, o que a Rússia está fazendo em solo venezuelano? O que está fazendo o Hezbollah? O que está acontecendo nesse apoio todo do Maduro buscando cada vez mais tropas, como o caso do Irã? Então Maduro mente. Já dá para você entender por aí. Continuando. Lamentavelmente, há quem quer e pretende não só dividirmos, como também dirigir-nos para uma confrontação. Nossos povos jamais aceitariam nem perdoariam que poderes alheios às nossas regiões nos conduzam a enfrentamento por vias armadas. Então Maduro está querendo dizer o quê? Está querendo ameaçar o Brasil, dizer que pode acontecer um enfrentamento por vias armadas?
Bolsonaro já deixou patente que acontecendo uma intervenção dos Estados Unidos, o presidente, capitão Jair Bolsonaro, é muito inclinado a ajudar para tirar o Maduro do poder, que está desequilibrando totalmente a nossa região com o narcotráfico. Aí continua. Nossas gerações devem estar sempre assinadas pela paz, diálogo e entendimento. Como o senhor sabe, meu país é ameaçado permanentemente pelo governo dos Estados Unidos, com uma intervenção militar, ao mesmo tempo que impõe à nossa economia um severo, arbitrário, injusto bloqueio com o objetivo de forçar uma mudança de governo pela força, ignorando as disposições da nossa Constituição, a vontade soberana do povo da Venezuela e os mais elementares princípios do direito internacional, as sequelas que, dito, rechaço de toda a comunidade internacional. É por isso que sinto oportuno escrever estas linhas ao Senado Federal, como representante de um povo admirado, que sabemos ser amante da paz, respeitoso da soberania e independência dos povos da nossa região e do mundo inteiro. Segue ainda a carta do presidente Maduro ao presidente do Senado. Aí ele comenta aqui algo do Maduro dentro dessa carta direta. Então o que acontece? A Rússia certamente orientou o Maduro a fazer isso, porque a Rússia tem mandado cartas para vários presidentes da América do Sul, principalmente diretamente ao Senado, ao Congresso, pedindo que não permita, que não participe de uma intervenção dentro da Venezuela. Então esse objetivo, o objetivo do Maduro com toda certeza é acontecer um racha no Senado e acontecer um racha do povo parar de apoiar o presidente Bolsonaro. Porém, todas as pesquisas que eu fiz até agora, a maioria do povo do Brasil é favorável que o Brasil ajude a tirar o Maduro do poder. As pesquisas que eu fiz, pelo menos na internet. Eu estou esperando pesquisas oficiais para que nós possamos dar prosseguimento a esse entendimento. Continuando. Agora o Maduro, dizendo que o Maduro direto. Venezuela e Brasil têm mantido desde sempre relações de harmonia, fraternidade e respeito mútuo. Lamentavelmente, senhor presidente, o poder executivo atual do seu país tem rompido essa tradição, ao adiantar uma política inamistosa com a Venezuela e seu governo constitucional, violando sistematicamente o sagrado princípio de não interferência em assuntos internos dos estados. Para nós, esse giro inesperado e ofensivo na política exterior de Brasília tem sido doloroso e sabemos que não interpreta ao sentir a imensa maioria do povo do Brasil. Então o Maduro quer dizer aqui que está sentindo do governo, do Poder Executivo do Brasil, uma ação para tirar do poder, uma ação nada amistosa, mas ele quer dizer aqui que o Senado e os demais povos do Brasil não tem nada contra o Maduro. Conversa, Maduro. O povo sabe o que está acontecendo na Venezuela. A mídia está mostrando muito bem. Retomando o espírito de irmandade, solidariedade que deve caracterizar nossas gerações, apelo ao Senado Federal, empreendo para que vocês, como legítimos representantes do povo em toda a extensão da gigantesca geografia brasileira, sejam portas-vozes do interesse do governo que presido restabelecer uma relação bilateral amistosa e respeitosa entre nossas nações. Como o senhor bem conhece, no passado, 23 de fevereiro, nos vimos forçados a implementar o fechamento da fronteira terrestre entre nossos países. Antes, o de respeito à agressão da qual fomos vítimas, quando se pretendeu vulnerar nossa sagrada soberania nacional a permitir que os territórios do Brasil e da nossa irmã Colômbia se prestasse para o decadente espetáculo de intervenção promovida pelo governo de Washington, sob o falso pretexto de uma operação com caráter humanitário. Na verdade, a operação era humanitária sim, não tinha nenhuma intervenção militar, e o Maduro, todo mundo sabe o que fez, né? Mandou queimar a ajuda humanitária. Nesse sentido, senhor presidente, valoramos como muito positivo o passo do corpo legislativo que o senhor dignamente preside ao enviar a Caracas o presidente da subcomissão que acompanhava a situação da Venezuela e suas relações com o Brasil, o senador Temário Mota, para reunir-se comigo e com minha equipe de governo com a intenção de avançar na normalização de nossas relações bilaterais. É por isso que, após agradável e franca conversação com o senador Mota, tomei a decisão de arrancar um processo que nos permita, em curto prazo, a reabertura dos postos fronteiriços, sob regras patentes, a ser acordada entre ambas as partes, com espírito construtivo, de cooperação, de boa vizinhança e de complementação econômica. Aqui o Maduro diz que quem mandou o Temário Mota foi o próprio Davi Alcolumbre. Vamos ver essa confirmação. Por tal motivo, peço apoio de Vossa Excelência para estabelecer uma mesa de trabalho binacional com participação do Senado do Brasil para concretar as regras de convivência e respeito que nos permitam proceder e reabrir as fronteiras com gesto compartilhado de boa vontade. Tem-me expressado o senador Temário Mota, que é de especial interesse para o estado de Roraima, o sano restabelecimento de nosso intercâmbio comercial, econômico, humano e cultural. De igual modo, ordenei fazer todos os esforços para superar as adversidades que ocasionou
o ataque criminal ao nosso sistema elétrico nacional para restituir no menor prazo possível nossa cooperação em matéria de energia elétrica com o Estado de Roraima, como sempre tem sido o meu desejo, contra o Senhor e o Brasil, todo com o meu dedicado compromisso a essa decisão. Como vocês sabem, foi um fato que é verdade. Roraima sofre por causa do fechamento da fronteira com a Venezuela. Roraima comprava até gasolina da Venezuela, a energia de Roraima vem da Venezuela e agora está sem, né? Como Maduro diz que está reestabelecendo o setor. Então, o que acontece? O povo de Roraima sofre porque a maioria das suas negociações de vendas ia para o lado da Venezuela. Mas o que acontece? O presidente, capitão Jair Bolsonaro, não reconhece, o Brasil não reconhece Maduro. O Brasil reconhece Juan Guaidó. E o objetivo do Brasil e de todos os países em redor da Venezuela é isso aí mesmo, é esganar o Maduro. É asfixiar o Maduro para que ele não tenha pernas para continuar no governo, que ele saia do governo. Então, no meu entender, se o Brasil aceitar isso e participar de qualquer acordo bilateral, vai ser uma traição direta aos tratados que está acontecendo do Grupo de Lima, vai ser uma traição direta aos Estados Unidos, que o Brasil está em conversa, em acordo para tirar o Maduro do poder, e se querem tirar o Maduro do poder, não podemos fazer o que o Maduro quer. Ok, pessoal? E no final, terminando, finalmente, Sua Excelência, reitero-lhe, mediante ao Senhor e todas as instituições do Estado brasileiro, nosso desejo de retornar ao caminho das relações bilaterais, de cooperação, cumprimentação e respeito mútuo, em benefício dos nossos povos. A diversidade e as diferenças são inerentes à natureza humana e, em consequência, à dinâmica das relações internacionais. Sem embargo, nenhuma diferença ideológica ou política pode colocar-se por cima da paz e unidade dos nossos povos da nossa América Latina e Caribenha. Tenho a certeza de que lograremos neutralizar as ambições de guerra e as ânsias de confrontação para juntos retomar o caminho da harmonia e o desenvolvimento compartilhado de nossos povos irmãos. Agradecendo uma vez mais o seu gesto de paz e boa vizinhança, expressando-lhe meu sentimento da mais alta consideração. Me despeço. Atenciosamente, Nicolás Maduro Moros. Agora foi o correto, Moros, que a gente tinha chamado de Moraes. Pessoal, vamos lá meu parecer sobre isso aqui. Vejo várias tonalidades dentro dessa carta. Uma tonalidade de ameaça. Vamos evitar o confronto armado. Foi dito na carta. Como se Maduro estivesse dizendo a Venezuela que estaria disposto a um confronto armado com o Brasil. Tranquilo, se a Venezuela está disposta a um confronto armado com o Brasil já deixou bem patente que, se preciso for, vai pegar em armas para tirar o Maduro do poder. Ponto. Ok? Questões agora sobre abrir fronteira. Se o Maduro quiser abrir a fronteira, abra. Quem fechou a fronteira foi o Maduro. O Brasil não fechou a fronteira com a Venezuela, foi o Maduro que fechou a fronteira. Agora, depois de ele ter trago para cá tudo que é tipo de bandido, marginal, ter soltado os bandidos dos presídios para vestir roupas da Guarda Nacional, da GNB, para matar opositores, um cara que está se mantendo no poder de forma ditatorial, o governo do Brasil não pode negociar com Maduro. Se foi realmente Davi Alcolumbre que enviou o senador Telmário Mota, para conversar com Maduro, meu amigo, o Davi Alcolumbre errou, e errou muito. O objetivo, aqui eu entendo, dos Estados Unidos é tirar o Maduro do poder sem a necessidade de uma intervenção. É o que os Estados Unidos quer fazer. Agora, isso que está acontecendo é um total, é tipo jogar contra todo o objetivo dos Estados Unidos. Né? É jogar contra. O Peru já demonstrou que não quer fronteiras com Maduro. Né? Que toda a família do Maduro vai ser sancionada. Colômbia também, que está tirando os passaportes de todos eles. O Brasil vai ter acordo com a Venezuela? Não. Isso não pode ser aceito. Como o presidente capitão Jair Bolsonaro já disse, nós não reconhecemos Maduro como presidente da Venezuela, nós reconhecemos Juan Guaidó. Maduro é um usurpador e é um cara que tem feito o mal com o povo. E o Brasil não pode negociar com esse cara. A única negociação que nós devemos dar ao Maduro é o seguinte: abandone o poder. Abandone o poder na Venezuela e passe para Juan Guaidó e pare de matar o seu próprio povo. Observe o que aconteceu na cidade de Santa Helena de Uairém. Eles mataram os índios permones, muitos permones morreram. Então aconteceu o que é considerado um genocídio. Gente, eu deixo para vocês aí o meu pensamento sobre essa questão. No meu entender, veio uma ameaça embutida em todo esse contexto dessa carta e um desespero do Maduro para que abra-se a fronteira. Porém, quem foi na Venezuela foi o Telmário Mota, que é senador de Roraima pelo PROS. Como eu disse antes, foi vergonhosa a decisão do Telmário Mota, mas sei que ele está sendo pressionado por empresários. O setor dos empresários estão sofrendo, sei disso. Devemos reconhecer essa parte também. E eles devem buscar outra alternativa por enquanto. E com toda certeza o Brasil não deve fazer nenhum acordo com Maduro nesse período. O único acordo é que ele saia do poder. É o meu pensamento. Eu acho que é o objetivo que o Brasil tem que buscar.
O Canadá começou a sancionar a Venezuela também. O Brasil precisa também sancionar a Venezuela. Não tem acontecido sanções, apesar de que houve um pedido da Joyce Hasselman para que todas as contas da Venezuela fossem bloqueadas. Até agora isso não aconteceu. Quem fechou a fronteira foi o Maduro e o Brasil não deve demonstrar nenhum acordo bilateral com o Maduro. Não deve, porque isso seria uma traição a todos os acordos feitos com os Estados Unidos e o objetivo que é fechar mesmo, tirar todas as forças do Maduro para quebrar as pernas dele e ele sair do poder voluntariamente, sem a necessidade do uso das armas. Pessoal, esse é o meu pensamento que eu deixo para vocês. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aí que eu quero ver. Muito obrigado, carinho da sua audiência. Não esqueça que às 22h30, no máximo, eu estarei ao vivo com vocês, repercutindo as principais informações internacionais. E daqui a pouquinho eu vou soltar para você que eu quero que você participe da pauta de hoje. Hoje a pauta vai ser aberta para que todos possam participar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar a sua curtida nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Tamo junto.